A permutação homóloga é aquela que ocorre, de fato, entre as cromátides irmãs. Quer dizer, vamos supor aqui, né? Supor aqui, tem aqui uma célula. Daí, essa célula, ela possui uma célula que está se duplicando. E ela tem aqui um par homólogo a ela, né? Ó, que está aqui do lado. Só que durante o processo de duplicação, o que aconteceu? Uma das cromátides, elas tocam na outra, né? Realiza o que a gente chama de quiasma. E nesse processo, as cadeias de fosfato presentes nas cadeias de DNA, elas acabam se embaralhando, e aí você tem ali trocas de pedaços ou de uma cromátide inteira, tá? Só que isso aqui é o que a gente chama de uma permutação homóloga, porque esse cromossomo, ele é o quê? Homólogo a esse, né? O que seria uma permutação não homóloga? Mas não me diz o óbvio. Não, é de um cromossomo que não é homólogo a esse, ok. Mas tenta me dar uma situação em que você vai ter uma permutação não homóloga. Eu gosto de botar o aluno para pensar. Sabe quando é que você vai ter uma permutação não homóloga? Geralmente ela é uma permutação proposital. Ou seja, estamos falando de transgenia. A permutação não homóloga é quando eu pego um cromossomo ou um fragmento de material genético que está presente em um outro indivíduo, muitas vezes até de uma outra espécie, e eu vou e insiro ali naquela cadeia genética. Faz sentido para você? Então, eu tenho uma inserção, eu tenho uma permutação de material genético, ele mudou de posição? Mudou de posição. Mas foi por cromossomos homólogos? Não. Portanto, é uma permutação. E foi, bebê? Pode sim. Ele estava meio trevoso ali, talvez fosse até o objetivo dele, quem sabe uma versão cearense do Batman. Falhamos. Mas é isso aí. Então, basicamente, você vai perceber uma permutação não homóloga, especialmente em ocasiões como transgenia. A transgenia. Transgenia, a alteração da posição de um fragmento de material genético vindo de um organismo outro, né, de um outro organismo. Então, atenção nesse tipo de questão, que eu já vi questão assim. Que é sempre um problema. Né? Alimentos transgênicos, eles causam discussões, debates, até hoje, e ainda se discute a questão da ética na produção dos alimentos transgênicos, né? Nós somos grandes consumidores, tá? De alimentos transgênicos, mas atenção, tá? Em relação a alimentos transgênicos, vou botar aqui bem em vermelho, nós não consumimos seu DNA. Ou seja, você vai ter alimentos transgênicos para você retirar um subproduto. Por exemplo, se eu cultivar a soja transgênica, não é para comer a soja, é para extrair seu óleo. Entendeu? Se eu estou cultivando milho, não é para comer o milho, é para eu extrair o amido do milho. Você está entendendo? Ou seja, eu vou consumir a matéria orgânica, algum subproduto, alguma matéria que eu possa extrair daquele alimento transgênico, mas eu não estou colocando para dentro do meu corpo cadeias de DNA bizarra. O que tem? Tomate transgênico. Cara, tem uma questão aí diferenciada entre transgenia e você ter cruzamentos de seleção. Porque, por exemplo, cara, eu posso dizer que até quase que em sua totalidade, os alimentos que a gente ingere, seja de fonte animal ou vegetal, passou por cruzamentos seletivos. Até outro dia, um aluno meu perguntou, né? Professor, o que é um Chester? Todo mundo se mata no supermercado para comer, tal. Eu olhei para a cara dele, pleno e sereno, eu olhei para ele e falei, é uma galinha. Chester é uma galinha. É a raça dela.
ela passou por diversos cruzamentos, ela é uma galinha que ela tem um peito bizarramente maior do que o normal, portanto, é uma galinha que ela fornece mais carne maciça do que outras raças. Então, você deita ela bonitona assim, você tem uma chulapa de um peito para você fatiar e alimentar um bocado de gente só com peito. Então, o Chester é uma galinha que passou por uma série de cruzamentos, não transgenia. Tá entendendo? A ideia do tomate é a mesma. Certamente ele passou por diversos cruzamentos. Agora, tomates transgênicos, você se alimentar do tomate in natura, não é autorizado pelos conselhos de ética atualmente. Porque ninguém sabe, porque hoje está de boa, mas de repente você ou teus filhos podem herdar genes bizarros que tu assimilou ao longo da tua alimentação. A banana. A banana selvagem, a gente sabe que ela tem sementes. E é feia, dá gastura. Parece que você está olhando um cajá dentro, assim, sei lá, uma coisa estranha, um melão. É um bocado de semente lá dentro. Só que, durante os processos de cruzamento, chegaram a uma espécie de banana que ela não precisa estar fecundada para que ela possa produzir as auxinas e as giberelinas necessárias para a autofrutificação. Ela frutifica sem a necessidade de fecundação. Portanto, a banana, na verdade, é o ovário da bananeira. E aqueles pontinhos pretos são os óvulos. Hã? Por que se faz? Come. O que se faz? Ah, com as bananas selvagens, você aprende simplesmente, você não as cultiva. Quando você obteve agora isso daí, né? Graças às altas concentrações de auxinas nessas plantas, qual é a função das auxinas nos hormônios vegetais, nos tecidos? Crescimento, são hormônios de crescimento. Como ela tem altas taxas de auxina, você pega o caule dela, que é do tipo rizoma, você corta aquele caule e ele vai conseguir se desenvolver em uma nova planta. Então, basicamente, um bananal, a maioria das bananeiras tem o mesmo material genético. Que elas foram sendo cortadas, dando origem a novas bananeiras. Entendeu? Então, basicamente, elas têm o mesmo material genético. Tá massa, povo? Tá ok assim? Vamos lá, vamos dar continuidade. Tu circulou para mim as questões que eu fiz ontem, para eu trabalhar com vocês as que eu não fiz. Qual foi as que eu fiz ontem? Fiz a 2? Então vamos de 2 aí. Vamos ver aqui. Beleza. Eu estou vendo aqui alguns termos, tá? E aí vamos ver se a gente consegue diferenciar esses termos hoje, tá? Vou botar aqui para a gente, ó. Em relação à replicação, a questão de DNA barra RNA. Vou botar aqui, ó. Duplicação, transcrição, tradução. Tem algum outro termo que foi colocado aqui? Não. Tá ótimo. O que significa cada coisa aí? Duplicação, ela é referida ao quê? Ela é referida ao DNA num processo de quê? De autorreplicação. Ou seja, o DNA, ele é uma molécula autorreplicante, ele consegue fazer isso. Você observa isso no nosso próprio material genético, você observa isso no núcleo. Atenção, gente, isso aqui é muito importante. Você percebe esse processo de autorreplicação no DNA nuclear, mas você também percebe isso em organelas como mitocôndrias, cloroplastos e até mesmo em vírus ativos, como os retrovírus, que você vê os processos de material genético deles se autorreplicando. Então, são moléculas autorreplicantes. A própria definição viral, né? A gente fala que eles são estruturas orgânicas autorreplicativas não vivas. Por quê? Porque ele tem a capacidade de autorreplicação de material genético. E aí você consegue observar uma célula eucariótica com mitocôndrias que estão em alto processo de proliferação. Elas estão se multiplicando, e a célula é estática, sem fazer nenhuma divisão celular. Por quê? Porque tanto mitocôndria quanto cloroplasto,
eles possuem processos de divisão independentes da célula, ok? Então, você percebe que isso daí é facilmente observável nessas estruturas celulares. Transcrição, a gente vê o quê? A gente vê DNA sintetizando RNA, tá? Geralmente, DNA para RNA é o quê? Mensageiro, tá? A transcrição é quando você tem a participação das enzimas integrase, polimerase, que vão separar as cadeias fosfolipídicas, fazendo com que os nucleotídeos errantes dentro do núcleo celular façam ali, completando aquele filamento, dando origem lá a uma fita de RNA mensageiro. E a tradução é o quê? É do RNA para quem? RNA-M, ele está onde agora? Ele está indo para os ribossomos, né, não, gente? Portanto, eu tenho aqui a questão da tradução, estamos falando basicamente de quê? De síntese proteica, né, não? Existe a diferença entre autoduplicação, transcrição e tradução de material genético, tá bom? Então, com esse gabaritozinho aí, a gente já consegue ter alguma resposta aqui. Não consegue não nessa questão? Vamos ver, ó. A síntese proteica conhecida como... A síntese proteica é conhecida como, gente? Vive, Lázaros. Isso. Temos aí tradução. Né? E aí, ó, já eliminou o item B, já ficou entre o B e o D aqui, ó. Tradução. Tem início a partir da síntese de RNA mensageiro no... Onde é que a gente vai ter a origem do RNA mensageiro? No núcleo celular, empatou de novo. Processo chamado de quê? Transcrição. Aí agora já eliminou, ficou o item B. Tá vendo? É garapa, gente. É garapa. Isso aqui aterroriza muita gente, mas não é difícil. Vamos para a terceira? Já fiz a terceira, não, né? Vamos lá. A descoberta do processo celular de interferência por RNA deu aos cientistas fulano de tal e Beltrano o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 2006. O RNA intercepta e destrói as informações celulares conduzidas pelo RNA dentro da célula antes que sejam processadas em proteínas. Com os avanços da biotecnologia, foram desenvolvidas moléculas sintéticas de RNA interceptador de aplicação tópica, que pulverizadas em lavouras, conferem a proteção agrícola, reduzindo as perdas. Então, aqui a gente está falando de um tipo de herbicida à base de RNA, né? Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas nas frases a seguir. Vamos lá. O fulano de tal entra em contato com o RNA pulverizado. Se ele está falando de algum tipo de herbicida, muito provavelmente ele está falando de um inseticida, né? Ele não fez aqui referência na questão sobre ser uma praga de insetos, né, que está atacando a lavoura, né? Ou de fungo. Ele não fez nenhuma referência. Mas vamos lá, vamos deixando aqui em aberto. Pulverizado que atua em seu processo celular, impedindo que o códon, o RNA transportador, o RNA mensageiro foi o que a questão falou, né? Que o RNA, ele intercepta o RNA mensageiro, impedindo o quê? Que haja a síntese de proteínas. Olha aí, ó. Tá aqui, ó, bem que assim, ó, na primeira, segunda, terceira, quarta linha. As informações celulares conduzidas pelo RNA dentro da célula antes que sejam processadas em proteínas. Ele está falando de quem aqui? Do RNA mensageiro. Portanto, circula isso daí, para você não se perder. Circula esse RNA que está aí na quarta linha, puxa um gancho e coloca aí, ó, mensageiro. Seja traduzido como produzido. Como
O gene está associado a uma função essencial, ao ser silenciado, ocasiona a morte do organismo. Então, por eliminação, o único item que confere essa identificação aí, de fato, é o item C. De fato, ele estava falando de um inseticida, tá? E ele está falando de um gene. Eu consideraria essa questão um problema. Não, se deu para eliminar, deu para fazer de boas, né? Mas a questão ela foi mal construída, né? Porque ela não citou de que tipo de praga estávamos falando. E aí isso daí poderia gerar uma confusão desnecessária. Mas é o que eu estava até conversando com ela ali fora, né? Que o pessoal não sabe mais o que fazer para confundir os alunos. Eles estão pegando as palavras assim, não sabe mais como testar vocês. Não sabe mais. Aí vamos arregaçar aqui, vamos pegar uma palavra que ninguém fala há 200 anos. Não, porque. Entendeu? É o que eu sempre falo, né? É porque foi inclusive uma das coisas que eu falei com aquela prova da UES, lá daqueles Janets, Hamets, que eles fizeram. Vocês chegaram a ver aquela questão da segunda fase da UES, de biologia? Os caras pegaram um fragmento de um artigo que foi publicado, que estava em inglês ainda, que não tem em nenhum tipo de livro de ensino médio, e eles fizeram uma questão em cima daquilo. Eu fiquei transtornado, porque quando eu vi a questão, eu falei, eu não sei fazer. Assim que eu recebi, eu liguei para uns amigos meus que eu tenho lá, que eu não vou dar nome por ética, né? Está sendo gravado alto, amigos em colégios grandes aqui em Fortaleza, vocês sabem quais. Liguei para eles, cara, tu sabe o que é isso aqui? Mas estou pesquisando agora aqui, estou olhando aqui. Encontrei aqui o artigo, vou tentar encontrar a resposta. Tanto que no gabarito, no pré-gabarito liberado por uma dessas instituições, o professor ele teve a humildade, eu achei muito legal. Ele colocou, olha, ou é essa ou é essa. Ele teve a humildade de dizer, olha, é essa ou é essa. Foi o que eu deu para entender aqui. Ou seja, nenhum professor de escolas renomadas conseguiu ter certeza de qual item era. Vamos lá, né? Vamos lá, quarta questão. Respondi já, não, né? Assinale a alternativa correta sobre a síntese de proteínas em células eucarióticas. O sítio E do ribossomo, ele é ocupado pelo RNA ribossômico, que promove a formação da cadeia polipeptídica. O sítio de síntese proteica, ele não é dominado pelo RNA ribossômico, ele é dominado pelo RNA mensageiro. É ele que vai ser o quê? Traduzido. Ok? Portanto, você vai circular esse ribossômico aí, você vai colocar do lado do quê? Mensageiro, para você não vacilar quando for fazer outras questões. Vamos lá. Os RNA mensageiros, eles têm como função determinar a sequência em que os aminoácidos devem ser unidos para formar os polipeptídeos. É exatamente sobre isso. A gente fez aqui, né? Botou aqui na lousa justamente sobre isso daí, né? Cada códon que está contido no RNA mensageiro, ele vai determinar um aminoácido que será unido ali, tá bom? O item B aqui para mim está correto. Vamos eliminar os outros. C. A informação inscrita na sequência de bases do RNA ribossômico, ela é traduzida na sequência de aminoácidos da proteína. Mais uma vez, o erro do item A. Ok? Não é o RNA ribossômico que será traduzido em proteínas. É o RNA mensageiro que será traduzido em proteínas pelos ribossomos. Item D. O RNA ribossômicos, os RNA ribossômicos capturam os aminoácidos livres no citoplasma da célula e os transportam até o núcleo da célula. Isso aqui eu nunca vi na minha vida, né? Eles fizeram meio que aquele ditado, né? Se o Maomé não vai até a montanha vai até o Maomé, né? O RNA mensageiro estava preguiçoso dentro do núcleo, então vamos levar aqui essa galera para dentro do núcleo para fazer proteína. Pelo amor de Deus, né? Item E. A ligação entre os aminoácidos nas cadeias polipeptídicas em formação é catalisada pelo RNA mensageiro. O que é o catalismo, gente? O que é catalisar algo? É quebra. Então, não é uma catálise. Você não vai ter o RNA mensageiro fazendo a quebra dos aminoácidos. Você vai ter o quê? Você tem ele fazendo a união dos aminoácidos, né? Então, não é uma catálise.
Vamos nós. Questão 5. Já fiz, não, né? Quando eu for falar uma questão que já tiver feito, vocês me interrompam, tá? Para um... Vamos lá. Terapia genética, imunoterápicos, nanotecnologia são os novos instrumentos de combate ao câncer. Existem várias terapias sendo estudadas para o combate ao câncer e uma das apostas é a terapia genética. Em uma das suas modalidades, chamada de terapia CAR-T, as células do sistema imunológico no paciente, no caso o linfócito T, são modificadas para combater um tumor. Sabe-se que algumas doenças não vão responder a determinados tratamentos e, por isso, é preciso cada vez mais personalizá-los e apontam os médicos oncologistas. A terapia genética tem se mostrado promissora no tratamento de cura de inúmeras doenças que não apenas o câncer. De modo geral, essa terapia ela consiste em quê? Tá? Pelo que eu entendi, é que ele está falando que vai fazer o quê? Ele vai alterar o material genético dos indivíduos para fazer uma síntese de linfócitos T especializados em identificar células bizarras específicas. Ok? Basicamente isso. Se ele tiver êxito, se tiverem êxito nisso daqui, pode ter cura não apenas para o câncer, mas de doenças que a gente não consegue identificar. Se vocês lembrarem, muitos dos envelopes virais, coisa que eu acho que eu já até comentei com vocês, muitos dos envelopes virais, eles são originados aonde, gente? São originados diretamente da membrana plasmática das células hospedeiras. Então, quando a partícula viral ela está saindo, ao invés dela fazer a destruição da célula, como muitos livros de vocês mostram, né, o ciclo do bacteriófago, onde a célula está sendo destruída e o vírus sai, ele sendo liberado meio que pulverizado, em muitas células do ciclo celular, o vírus ele faz meio que uma fagocitose ao contrário. Ele força a membrana e a membrana, então, forma uma vesícula em volta dele e agora ele tem um envoltório que foi construído à base do quê? Da membrana da célula hospedeira. Entendeu? O sistema imunológico não consegue identificá-lo como algo ruim, porque ele é constituído pelo quê? Pelas próprias membranas que o próprio corpo produziu. Me diz um vírus que faz isso. HIV. O HIV, ele possui a membrana dos linfócitos TCD4. Por isso que os conectores são iguais. Ele não destrói o linfócito, ele sai do linfócito. Ele rouba um fragmento da membrana. E aí ele vai vagando por aí sem ser identificado pelo corpo. É por isso que é tão difícil identificá-lo. Por isso que a única forma de que existe de tentar utilizar como paliativos mesmo para tentar bloquear, antes era um coquetel de 8 medicamentos, hoje são 2 comprimidos específicos, que são baseados em antivirais que vão interromper o quê? O ciclo viral, a questão da transcriptase dele. São efetivos. Pelo menos tem tido excelentes resultados até então. Okay. Pronto. Você tem, porque o problema deles é que o ciclo lisogênico, ele é extremamente silencioso. Então você tem que fazer logo após a primeira semana e depois você vai ter que ser convidado a fazer o reteste por meses. Não, o coquetel, ele não é uma cura. O coquetel, ele é um paliativo. Falei para vocês aqui, só aqui, enquanto eu falava para vocês, acho que eu falei umas 2 vezes. É um paliativo. O que é um paliativo? Ele reduz a ação dos sintomas. Você tá com dor de cabeça, você tomou um analgésico, a dor de cabeça passa, mas quando tu vai no médico, tu vê que é um câncer cerebral. Então, o Dorflex, ele pode estar resolvendo o teu problema de dor de cabeça, mas nunca vai curar o câncer. Então, na ótica do... tá mascarando. Então, o antiviral, né, o coquetel, ele não impede que a pessoa seja um transmissor da doença. Ele impede apenas que o seu sistema imunológico fique fragilizado pelo vírus da imunodeficiência adquirida,
permitindo que você lute contra doenças oportunistas, dando longevidade ao paciente, que é esse o objetivo da medicina. Se tem alguém aqui nessa sala que sonha em ser médico, entenda, o seu papel como médico é o quê? Né? O seu papel é o seu papel, olha, que é engenharia aqui. Que é o quê? Biotecnologia, top. É o ciência do futuro. Você vai ter o quê aqui? Você tem como objetivo a longevidade do seu paciente e o bem-estar dele. Entendeu? Então você não vai apenas. Tanto que tem muito médico aí que é processado, não porque ele exerceu mal a medicina, mas simplesmente porque ele talvez tenha destratado a paciente. Talvez ele tenha destratado a paciente, tenha falado mal dela, tenha falado mal para ela. Tá surtindo muito agora os casos, efeitos ali, por exemplo, de violência obstétrica. Porque muito abortado. Dentro da violência obstétrica, teve o caso ali, né, da blogueira que rolou ali ó, uns 4 ou 5 meses atrás, que ele não agrediu fisicamente ela, não deixou de exercitar a medicina corretamente, fez todos os procedimentos corretos. No entanto, durante o parto, ele falava palavrões. Vai, porra! Vai, caralho! Vai! Ah, covarde, frouxa. Tipo assim, falava palavras que desestimulavam. Era um momento que era para ser extremamente humanizado e mágico para a mãe, mas o médico corrompeu a medicina naquele momento. Entendeu? Então, pensem nisso. Então, vamos ver aqui. De modo geral, essa terapia ela tem como objetivo o quê? Item A, substituir os segmentos específicos de DNA das células-alvo por outros segmentos que levam à síntese de moléculas capazes de restabelecer o quadro normal do paciente. Ok, para mim está valendo. Item B, inserir o genoma nas células do tecido doente dos genes funcionais obtidos em outras espécies. Não, não é isso. Já corto aqui, porque esse não é o papel. Ele não vai fazer uma transgenia, ele não vai pegar um material genético de outro e colocar ali, não. Item C, ele trata o paciente com quimioterápicos que reconhecem e atuam apenas sobre as células que aprendem padrões anômalos. Não, a quimioterapia aqui, ela continua sendo um tratamento válido. Falamos sobre ela ontem, mas ela não vai exercer o que foi descrito aqui na questão 5. Entender? Promove a fusão de núcleos de células anormais aos de células doentes. Não, ele não vai fazer isso. Para mim, de fato, o item A é o que está mais correto. Ele substitui segmentos específicos do DNA das células alvo por outros segmentos que levam à síntese de moléculas capazes a restabelecer o quadro normal do paciente. Então, ele está tentando deixar o paciente saudável de novo, de fato. Né? Tem um item E, vixe, vamos ver. Trata o paciente com medicamentos que inibem a expressão... Não. tá tudo bem aqui. Estamos bem. Sexta questão. Sobre a síntese de proteína. E tem o primeiro aqui, né? A síntese do RNA mensageiro é chamada de transcrição. A síntese de RNA mensageiro é chamada de transcrição. Eu estou convertendo o DNA em RNA mensageiro. Beleza. 2. O processo de tradução ele é mediado pelo retículo endoplasmático liso. Ai, por que não? Porque no retículo endoplasmático liso eu não tenho a presença dos ribossomos. No rugoso isso pode acontecer? Pode. Tem muito disso, né? Mas você vai circular aqui, ó, retículo endoplasmático liso, você vai puxar para um lado assim, você vai dizer o quê? Você tanto pode dizer não é a mamãe, né? Você pode dizer que não, que isso não acontece, né? Que não é real. Ou você também pode simplesmente se lembrar, que você pode se lembrar e dizer. O baby. Não é a mamãe, cara. Eu adoro essa série. Tem na Disney. Tem na Disney+. Então aqui, ó, no RNA, no retículo endoplasmático liso, o que é que você vai ter? Qual é a função dele? Qual é a função? Síntese de lipídios, gente. Ele vai ser responsável especialmente pela
produção de lipídios, pela produção de óleos, né? Então, você pode puxar aí e colocar isso daí. Então, por exemplo, quando você for falar, por exemplo, de uma célula, de uma glândula, vamos supor que eu estou falando aqui de uma célula glandular, deixa eu fazer aqui uma célula caliciforme. Estou falando aqui de uma célula glandular, tá? E essa célula glandular, ela é assim, tá? Você tem essas células dentro de você. Porque parece um pé furado no meio, né? Então você tem aqui, ela é chamada de caliciforme justamente porque essas estruturas aqui, para o cara que viu, disse parece cálices. Tem muito mais. Eu fui modesto, tá? É. Mas vamos lá. E outra, elas são várias, né? São ligadas assim umas com as outras. Você vai ter várias ligadas assim. Células assim que eu vou encontrar, por exemplo, nos testículos. Vamos supor que vamos ter lá a produção de testosterona, tá? Uma célula como essa, quais as organelas que tu acha que ela tem que ter em maior abundância para secretar testosterona? Por quê? O que isso tem a ver com a testosterona? Ela está insegura, mas é verdade. A testosterona ela é um éster, ela é da família dos lipídios, ela é um esteroide. Olha lá, né? E outra, você vai ter bastante retículo endoplasmático liso e você tem que ter também estruturas secretoras. Qual é a organela responsável pela secreção celular? Complexo golgiense. Então, complexo de Golgi e retículo endoplasmático liso são características essenciais para células que querem secretar testosterona, por exemplo. Uhum. Que forma vesículas, né? Que a gente chama de golgiossomos. Não somente a US ainda chama de golgiossomos. A gente só chama apenas de vesículas, microvesículas ou vesículas secretoras, né? Ok? Vamos lá, né, gente? 3. O RNA mensageiro ele possui códons, que são sequências de 3 nucleotídeos. Válido, correto, né? Os códons eles são organizados em sequências de 3 em 3 nucleotídeos, tá bom? Então, ok. 4. O RNA transportador ele é responsável por transportar as bases nitrogenadas para a síntese de polipídios. Não, ele transporta os aminoácidos. Então, você pode circular aí, ó, essa questão de base nitrogenada aí, você vai assinalar que ele transporta os aminoácidos, né? Para fazer a síntese de polipeptídeos. Eles são chamados transportadores por causa disso, porque eles carregam, eles ficam grudadinhos em aminoácidos específicos. Tá bom, chuchus? De boas? Qual item aí? Item B, né? 7ª questão. Deixa eu só botar meu celular aqui para carregar. Ela botou o dela, eu me lembrei que o meu também está convalescendo. Está convalescente. Show. Vamos lá. 7ª questão. No trabalho iniciado silenciosamente nos anos 60 e que só deu frutos 10 anos depois, Carl Woese selecionou uma única estrutura para comparar espécies. Obviamente, a estrutura tinha de estar presente em todas as espécies. E mais, tinha de servir ao mesmo propósito. Esse propósito tinha que ser fundamental e tão importante para a célula que até as leves mudanças na sua função seriam penalizadas pela seleção natural. Isto é,
Aliás, isto é necessário se quisermos comparar as diferenças que se acumulam entre as espécies ao longo de literalmente bilhões de anos, para construírem uma grande árvore da vida desde o início. Essa foi a escala da ambição de Wes para propor uma classificação com base em domínios. Opa! Bem. O texto menciona uma estrutura selecionada pelo pesquisador durante a montagem da sua classificação dos seres vivos por domínios. Essa estrutura apresenta uma função ou um propósito essencial para a manutenção da vida. Dessa forma, pode-se afirmar que a função biológica citada está associada diretamente ao quê? Estrutura tinha que estar presente em todas as espécies e mais tinha que servir ao mesmo propósito. O propósito tinha que ser fundamental e tão importante para a célula que até leves mudanças na sua função seriam penalizadas na seleção natural. Não, porque nem todas as espécies fazem fotossíntese. Tem que estar presente em todas, né? Então eu acho que eu vou optar pela respiração celular. Nem sendo que temos as anaeróbias que não fazem, então vai ter que ser síntese proteica mesmo. E quando você tiver qualquer variação, você vai ter ali um dano, né, a linha de seleção natural. Então, de fato, para mim, a síntese proteica é a coisa mais importante. 8. Vala, tá repetido, olha. Vale, que doideira. Falhei, viu? Eu não costumo cometer esse tipo de erro. Esperava mais também. Mas, ó, não se pode ter tudo. Vamos para 10. Venci o cara no argumento, viu aí? Vamos lá. As células vegetais se assemelham a animais em muitos aspectos de sua morfologia, como a estrutura molecular da membrana e de várias organelas. Analisando-se alguns aspectos que ocorrem nessas células, julgue as informações que se seguem. Tanto as células animais quanto em animais, tanto animais, eu acho que ele quis dizer vegetal, né? Tanto em células animais quanto em vegetais ocorre replicação, transcrição e tradução da informação genética, verdadeiro. Tá? Isso é crucial. 2. A presença de uma membrana rígida sobre a membrana plasmática é comum tanto em animais quanto em vegetais. Falso, somente em células vegetais você vai ter ali a parede celulósica, né, que é uma parede mais rígida, menos flexível, que dá uma turgidez, né, uma congruência celular para o vegetal. 3. A síntese de ATP ela é exclusiva das mitocôndrias, que podem ser encontradas tanto em células animais quanto em células vegetais. Você encontrar em mitocôndria em célula animal e vegetal é verdadeiro, mas a síntese de ATP não é dependente unicamente das mitocôndrias. Tanto que você tem mecanismos como a própria quimiossíntese e fermentação. Sim ou não? Então você tem como criar ATP sem a necessidade da mitocôndria em si, tá bom? 4. O controle seletivo do fluxo do soluto e solvente em células vegetais e de animais ocorre por ação de uma membrana lipoproteica organizada em mosaico fluido. Quem é que decide as concentrações dentro de uma célula? É a membrana plasmática. Então, isso daí está correto. Portanto, apenas a 1 e a última, 1 e 4, o item D de dado, está correta. Uhum. Tem uma muito boa, só que não está nesse TD, está no TD de um concorrente. Tu estava onde, pessoa? Ah, é, né?
Olha essa quinta questão aqui. Viu? Olha aqui, ó. Essa quinta questão, essa questão aqui, ela é do Enem de 2019, tá? Ele está falando aqui, ó, que a fluidez da membrana celular ela é caracterizada pelo movimento das conexões, das ligações dos fosfolipídios. Que você vai ter os lipídios, né? E você vai ter as cadeias de fosfatos. E aí você vai ter aqui, mais uma vez, os lipídios cadeia de fosfato. Então, basicamente, são membranas que são formadas em duplas camadas. Tá? Eu não estou dizendo que você tem duas membranas. É uma membrana que é formada por uma dupla camada fosfolipídica. Só que, detalhe, entre os fosfolipídios, eles não podem congruir. Como assim, prof? Se eu tenho aqui os fosfolipídios aqui, ó, e eu tiver fosfolipídios diretamente alinhados, eles podem congruir. Se houver ou a conexão direta entre eles ou uma congruência, a membrana ela não flui. Portanto, tem que haver um desalinhamento dos fosfolipídios da membrana 1, da cadeia 1 com a cadeia 2. Ou seja, eles têm que estar parcialmente desalinhados, um para um lado e outro para o outro. Para quê? Para que quando ele deslizar por cima, eles não travem. Então você tem o que chamamos de mosaico fluido. Era sobre isso que essa questão falava. Ela estava falando aqui justamente, ó, perguntando dessas imagens aqui, quais é que você vai ter a melhor fluidez da dupla membrana? Qual é que é? Perfeito. É o item correto. Vocês verem aí. Interessantes. Vamos lá, a gente tem qual questão, hein? Vamos para 11, né? Vamos lá. Esperar o colega ali terminar de ver. Daqui para ela aqui, Fabrichinha. Que está sempre na frente, é a última que está vendo. Desculpa, tá? Então me dá aí. Vamos lá. Vou tentar trazer alguma questão inédita para você. Né? Faço. Essas questões que eu faço da minha cabeça são, viu? A figura ela mostra uma célula num processo de divisão. Essa célula ela foi extraída de um inseto macho e adulto, gerado por, aí que legal, paternogênese. Vamos nós. Essa célula, ela encontra-se em que tipo de divisão está rolando aí, gente? Se ele é um indivíduo macho, né, e significa que ele foi originado por partenogênese, significa que ele é um indivíduo diploide ou haploide? Hein, gente? Hein, gente? Ele é um indivíduo diploide, mano. A diferença foi só que houve uma congruência entre duas células femininas, né? Dois gametas femininos, dando origem a um indivíduo diploide originado de células femininas, né? É um comportamento observado ali. Você vai ver isso aí muito em abelhas. Você vai ver isso daí também em alguns grandes lagartos, né? Como o dragão de Komodo. E já teve uma biologista aí japonesa que ela conseguiu criar um rato por meio da união de dois óvulos de duas ratinhas fêmeas, né? Só que o bebê não vingou. Ela fez o rato, mas o rato morreu muito rápido, porque não se sabe ainda muito bem por quê. Então, por meio desses resultados, né, meio que os conselhos de éticas é porque lá são mais flexíveis, né? Porque lá eles não têm essa concepção de alma e espírito, um conceito mais religioso e tal. Então eles têm um credo flutuante, né? Mas eles são muito mais humanistas,
Então, eles não têm muito esse negócio, não. Eles mandam ver mesmo. Entendeu? Vamos lá. Então, são de fato mitoses, né? Então, temos aqui uma, duas, três, quatro. Os indivíduos diploides dessa espécie apresentam, tá, moléculas de DNA em suas células somáticas. Bom, se ele está num processo de mitose, né, e ele está no processo de duplicação, ele ainda está no processo de metáfase aqui, né? Elas ainda estão se emparelhando, se alinhando na região central. Então, com certeza aqui o item é o item D, tá? Elas estão em mitose e elas vão dar origem aí a 8 células, né? Ou melhor, 8 cromossomos, né? Que estão sendo originados ali. Ok, vamos para 12? Hã? Já fizemos a do. Ah, foi. Essa questão é que eu peguei todo mundo. Foi tão legal. Que isso, cara? Questão tão boa. Você aprendeu tanto com ela. Tudo vi. Rapaz, mas todo mundo foi legal. Todo mundo e riscando assim com ódio. Não, falhei, todo mundo pegando, falando em japonês, né? Pegando a espada assim. Não, mandando ter. Vamos lá, questão 13. Os microtúbulos produzidos pelos centríolos costumam ser comparados a trilhos, já que por meio deles o material genético se desloca durante a divisão celular. A imagem abaixo ilustra essas estruturas. Está falando ali justamente ali das fibras do Aster, né? A gente conversou sobre elas ontem. Durante o processo da divisão mitótica, os microtúbulos são responsáveis pelo processo de... Qual é a única função dos microtúbulos, gente? Dos centríolos ali, com essas fibras, qual é a função deles ali? Eles vão auxiliar no processo da espirilação do DNA? Não. Eles não estão presentes durante o processo de condensação do material genético. Recombinação dos alelos. Quem é que faz a recombinação dos alelos? São os próprios cromossomos durante o processo de permutação. Duplicação das cromátides. Quem faz isso aí é o próprio DNA no seu processo de duplicação. Então a gente vai ter o quê? A organização dos cromossomos. São eles que alinham os bonitinhos no fuso cromático, são eles que puxam as cromátides irmãs para o fuso da célula. Morreu Maria Preá. Beleza? Tem uns alunos que falam assim, professor, você é foda, eu tenho uma consideração gigante pelo senhor, mas não vou para sua aula, não. Fica passando na frente da janela e fica dando legal. Assim. Traíra. Já fizemos a 14? Então vamos para 15. Vamos lá. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nasceram em 2017 quase 3 milhões de crianças. Considerando que o desenvolvimento embrionário ocorre em etapas, é correto afirmar que a etapa da segmentação vai haver o quê? O que é a segmentação? Vamos relembrar aqui o processo da origem embrionária, né? Primeiramente, nós vamos ter os gametas. Gametas, eles são estruturas o quê? Haploides ou diploides? Estruturas haploides, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, você vai ter um espermatozoide, material genético N, você vai ter um óvulo de material N, que você vai ter uma célula ovo chamada o quê? Zigoto. E essa estrutura, ela é o quê? 2. Temos a origem de uma célula diploide, né? O zigoto, ele inicia um processo chamado de clivagem, né? A clivagem você vai ter divisões celulares, que ela vai aumentar o número, a gente viu isso ontem, né? São mitoses, mas elas são o quê? Reducionais. Vamos botar isso aqui, vamos? São a clivagem é igual ao quê? Mitoses reducionais. O que significa? Que elas estão sofrendo divisões celulares, mas elas não estão mantendo o volume celular, elas estão diminuindo de tamanho numa taxa de até 50% para cada divisão. Isso é muito. E vai chegar um momento que ela vai ter
tanta célula que você não vai conseguir mais contabilizar. E aí ela vai ficar parecendo uma amora. E desse nome surgiu o nome mórula. Ela vai ter tanta célula, tanta célula, tanta célula, tanta célula, tanta célula. Fica parecendo um cacho de uva super plurilar, né? E aí aqui você tem a amora. A partir de agora eu vou fatiar essa bonitinha no meio. Escrevi amora, né? Ah, ele falhou. Aí depois vocês ficam criticando aqueles bullying americanos nos filmes, né? Ah, trouxa! Vai rindo, bichinha. É, não é Clau Clau. Tu mandou usar sutiã. Dia 2 de setembro. Tu me aparece com sutiã aqui. Que eu vou. Que eu vou. Não, eu vou começar a me sentar contigo e te ensinar um bocado de coisa errada. É verdade, é verdade. Tá certo, tá certo. Desculpa, prometo que eu não vou fazer isso, não. Vamos lá, né? Também, eu também prometo. Vamos lá, né? Aí eu vou ter aqui, ó, um surgimento de uma cavidade dentro da mórula, né? Que a gente chama isso aqui de blastocele. E essa fase aqui a gente chama de quê? De blástula, né? E aí a blástula, ela vai iniciar um processo de invaginamento, né? De invaginação, invaginamento foi osso, eu tô demais hoje. Não, demais. Ela imagina que eu tô com uma bola de encher aqui meio murcha na minha mão, e aí eu pego o meu dedo e começo a empurrar para dentro dessa bola até que eu toco minha mão sem estourar essa bola, né? Essa cavidade que eu fabriquei nessa bola, empurrando meu dedo de uma ponta a outra, a gente chama isso de invaginação. A palavra vagina na biologia significa cavidade. Então eu formei uma cavidade, eu estou invaginando. Então, essa cavidade aqui a gente chama de blastóporo. E o blastóporo, ele vai dar origem ao tubo gástrico. Ele vai dar origem ao arquêntero, né? Então, a origem do tubo, o blastóporo, ele vai dar origem a estruturas gástricas. Você pode ter origem, ou ele vai dar origem à boca, ou ele vai dar origem ao ânus. Beleza? Se ele der origem à boca, você tem que tipo de organismo aqui? Você tem o que nós chamamos de protostômios. Organismos protostômios. Só que detalhe, nos protostômios, se você tem boca, você pode ter ânus ou não. Ele libera pela própria boca. Exemplo, as águas-vivas, anêmonas, que ela tem uma cavidade gástrica, ela pega aquilo, digere, abre a boca e cospe para fora. Ou então você pode ter alguns plateumintos, que eles, por exemplo, eles absorvem o alimento e eles secretam pela pele, pelas células flama. Não, isso aí é uma lesma do mar. Aquela ali é um gastrópoda, é um molusco, tá? Então vamos lá. Tem ânus ou não, tá bom? Só que o organismo que inicia o seu blastóporo pelo ânus, cara, se tem um buraco de saída, obrigatoriamente vai ter o buraco de entrada. Então, os que iniciam o seu processo embrionário, gástrico, né, embrionário, pelo ânus, ele vai ser o quê? O deuterostômio.
Se ele é um deuterostômio, então ele obrigatoriamente ele vai ter ânus e ele também vai ter boca. Tá? Ah, professor, isso é muito difícil de lembrar. Tem um bisuzinho. Deixa eu até silenciar aqui. Opa, pronto. Não, porque caiu aqui, já estabilizou. Pronto, deu certo. Show. Viu? Então, fica a dica aí. Deu certo aqui, né? Deuterostômios. Beleza, né, gente? Valeu, né? Valeu a dica. Valeu. Beleza. Obrigado. Quem não assistiu aí, quem não entendeu o que eu falei, esteja no presencial na próxima vez. Pronto, né? Vamos lá. Aí você vai ter a origem o arquêntero, e aí você vai ter a fase da gástrula. E é justamente na gastro, não vou aprofundar não, é na gastro onde você vai ter a origem dos 3 folhetos embrionários, você vai ter lá a origem da ectoderme, mesoderme e endoderme, isso para organismos triblásticos, tá? E aí depois você vai ter ali a formação da neurula, onde você vai ter a origem para os cordados da notocorda, para os não cordados apenas do tubo nervoso dorsal ou ventral, né? Como alguns organismos aí tem o tubo nervoso ventral. Show? Você não gosta, né? A tabela aqui, minha tabela imperfeita. Aí, ó, ela escolheu minha tabelinha, ó, isso aqui que eu faço. Ela disse que isso aqui lixa é a mesma coisa. Isso aí é bom para estudar zoologia ou não é, velho? Eu tenho PDF, depois eu mando para vocês. Isso é muito legal. Ela falou de jeito. Ela falou de jeito assim para mim. Professor, manda o PDF para mim que eu vou imprimir, que lá em casa está sem papel higiênico. Ela falou de jeito, acredito. Desse jeito. Tu acredita? Toma, fica. Viu? Então vamos lá, ó. Vamos voltar aqui para a questão, vamos? Vamos voltar para a questão. Então vamos lá, ó. Considerando o desenvolvimento embrionário ocorre em etapas, é correto afirmar que a etapa da segmentação. Segmentação, se você quiser puxar um gancho aí, é igual a clivagem. O processo de clivagem é um processo de segmentação, um processo de sucessivas divisões celulares. E essas divisões celulares são o quê? Mitoses reducionais. Então, são mitoses. É igual a clivagem. Show de bosta? Massa. Então, formação do arquêntero, não, isso aí vai acontecer aqui em que fase? Na gástrula, definição do plano corporal, isso aí vai acontecer na neurula, produção do tubo neural na neurula, diferenciação dos folhetos germinativos, vai acontecer também na gástrula, né? Portanto, a etapa de segmentação é apenas as sucessivas divisões mitóticas. Ué? Ela em casa está sem papel higiênico. Vamos imprimir uma tabela dessa daqui que eu estou precisando. Desse jeito, a bichinha fica mal, ó. É não. É não. Você me perdoa. Tá dizendo. Tá vendo? Ela tá ficando com raiva já. Vamos, 19. Já tá acabando, né? Nosso TD.
19, vamos lá. Verdadeiro ou falso? A síntese de DNA, ela é semi-conservativa, pois cada dupla hélice tem uma cadeia antiga e uma nova. Verdadeiro. Porque no processo da duplicação do DNA, você vai ter uma que vai continuar como original e a segunda cadeia de fosfatos que é formada ali com os nucleotídeos é uma cadeia nova. Então ela é semi-conservativa, tem uma original mais antiguinha e uma nova que foi originada no processo da duplicação de material genético. Segunda afirmativa, a duplicação do DNA ocorre durante a fase S da intérfase. Quais são as fases das divisões celulares? Vamos lá, a gente tem a S, você vai ter a G1, você vai ter a G0, tá bem assim, vai ficar parecendo um golzinho. Você vai ter a fase M, que pode ser a mitose ou a meiose, na verdade. E aí você vai ter a G2. Beleza? Esse nome, esse Gzinho, significa o quê? Que nome é esse? Gap. Gap significa o quê? Intervalo, um espaço de tempo, tá? Então, durante o processo da intérfase, né, que é todo esse processo que acontece entre as fases de divisões celulares, você vai ter o quê? Os processos em que a célula vai estar sintetizando mais DNA, produzindo proteínas para poder considerar na membrana. Por quê? Lembrem-se, as mitoses, normalmente, elas são o quê? Conservativas. Ou seja, elas não vão ser reducionistas, né? Reducionais. O que é que eu vou ter aqui, então? Eu vou ter uma mitose em que eu vou querer preservar o tamanho da célula. Portanto, antes de dividir essa célula, eu tenho que aumentá-la. Então, eu vou aumentar o volume celular. Então, eu vou ter uma fase de síntese. Então, eu vou ter, na fase da G0, eu vou ter, de fato, um intervalo. Na G1, eu vou ter o início do processo de duplicação de material genético. Na fase de síntese, tanto síntese de material genético como das proteínas, das estruturas, duplicação das estruturas intracelulares. Daí, na GAP2, eu vou ter o processo de preparação para o processo de mitose ou meiose. E, por fim, a mitose ou meiose. Basicamente, no processo de divisão celular, a fase da mitose e da meiose é uma das mais curtas. É a mais rápida que tem. É por isso que a menina ficou doida quando viu. Tem mitose. Por quê? Porque é mais difícil ver. A intérfase é um processo que a célula fica se preparando, leva tempo se preparando. Aí, quando vai fazer a divisão, faz a divisão. Entendeu? Então, vamos ver aqui. A duplicação de DNA acontece durante o processo da S, está verdadeiro. No período G1 é um intervalo entre o término da duplicação de DNA e a próxima mitose. Não, cara. O processo de término da duplicação de DNA e a próxima mitose é o quê? A G2. Se eu estou me preparando para o processo de divisão. O período G2 é um intervalo de tempo que ocorre desde o fim da mitose até o início da duplicação do DNA. Não, aí eu vou ter a G1 e G0. É esse intervalo aqui. Portanto, está falso. Então, é verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. E tem A de haploide. Eu não lembro mais, não. Vamos ver aqui. Aqui quem não marca sou eu. Vamos lá. Na víntima. Vamos acabar. Ah, olha aí, questãozinha do Amabis, ó. Vamos lá. A ilustração, ela representa, eu tenho aqui. Parará, célula 2N, figura 2, mitose com conchinha. Eu li conchinha porque... Entendeu? Mitose normal. Vamos lá. A ilustração ela representa figuras 1 e 2, respectivamente. As diferenças existentes em uma célula durante a divisão celular
por uma mitose sem o acréscimo da colchicina e com o acréscimo da colchicina, tá? Uma substância inibidora do encaixe dos microtúbulos. Com base nessa informação e nos conhecimentos sobre a divisão celular, é correto afirmar que, item A, o material genético da célula tratada com a colchicina ficará impossibilitado de se condensar, impedindo que a divisão alcance a etapa de metáfase da mitose. Falso, porque os microtúbulos eles nada têm a ver com o processo de condensação do cromossomo, né? O cromossomo ele inicia o processo de condensação antes mesmo da ativação dos microtúbulos. Então, nada tem a ver. Então, vamos lá, item B. As células filhas na divisão normal permanecem tetraploides, enquanto a célula tratada com colchicina resultará em células filhas diploides. Tetraploides não, né, gente? Porque ela, tanto na primeira como na segunda, você teve a origem ali de quê? Na primeira eu tive ali células diploides, né? Ou seja, absolutamente igual à célula mãe, só que na célula, na figura 2, com a colchicina, é que eu tive a origem das células tetraploides, ou seja, não houve, né, uma divisão ali celular, não houve ali a citocinese, né, a fase de anáfase, né? Então tá trocado. Na divisão normal, eu tive as diploides, e na colchicina é que eu tive as tetraploides. Item C. Centríolos da célula tratada com colchicina ficaram impedidos de migrar para os polos durante a formação do fuso mitótico, o que deve acarretar na paralisação da divisão, já a etapa inicial da prófase. Primeiro, não é isso que acontece, a questão deixou claro o que a colchicina faz, ela impede a agregação dos filamentos dos microtúbulos nos cromossomos, e segundo, não é na prófase que vai acontecer a migração para os fusos. Em que fase? Metástase não. Metástase é o que o câncer faz. Você vai ter na anáfase, né? Na metáfase eu tenho um alinhamento, e na anáfase é que eu tenho a migração das cromátides para os fusos. Tá bom? Item D. Ocorre uma redução do número de cromossômico da célula em mitose normal e existe uma duplicação dos mesmos cromossomos na célula com a mitose alterada pela colchicina. Não houve uma redução, eu tive uma duplicação antes de dividir. Então, eles continuam com material genético idêntico à da célula original, né, da célula mãe. Então, sobrou o item E. A não formação do fuso mitótico impede a migração das cromátides irmãs durante a anáfase, e ela bloqueia a divisão da célula tratada com colchicina na etapa da metáfase da mitose. Então, acabou sendo o item E de fato. Show, gente? Maravilhas. E aí, vamos fazer mais o que hoje? Vamos começar uma introdução para o conteúdo da semana que vem? A gente ainda tem aí, ó, 10 minutinhos ainda. Vamos lá. Vamos lá, né? Gente, na meiose, o grande diferencial dela é que a gente vai ter duas fases de divisão, né? Nós temos a famosa meiose 1, meiose 2. A gente tem a meiose 1 e a meiose 2, e o muito mais importante que a gente vai mais aprofundar vai ter que ser dentro da meiose 1. Porque é na meiose 1 que ocorre a prófase 1, onde nós vamos ter, em especial, o evento da permutação gênica,
tá? E também nós vamos ter ali o processo de não segmentação das cromátides, gerando o quê? Células haploide zero cromossômica, ou seja, sem o material genético lá dentro. E você vai ter células que eram para ser haploides gaméticas, mas elas vão lá com duas cadeias, né, diploides, gerando o quê? As trissomias. Né? Então, é o mais importante porque a meiose, ela sempre é relacionada ao quê? A gametogênese. Né? Então, por isso que é praticamente impossível trabalhar meiose sem trabalhar a gametogênese. Perfeito. É. E se eu escutar algum aluno meu falando que a meiose 1, aliás, que a meiose 1 é a mitose da meiose, eu deserto, tá? O meu slide de meiose. O primeiro aí. Pego as 4 fotos para fazer as paradas. Tá? Então vamos lá, vamos para os termos, né? Para a gente não perder esse tempo, senão ano que vem. Dentro da meiose, eu vou ter o quê? Sempre a redução gênica original. Em outros termos, eu vou ter células 2N convertendo-se em células N. Eu vou ter sempre uma célula original. Você vai ter uma célula mãe originando 4 células filhas. Quatro células filhas com a metade do material genético. Da célula mãe. Tá? Sempre associados aos processos de gametogênese. Você vai ter as mesmas fases. Você vai ter aqui, ó, a prófase, metáfase, anáfase e a telófase. Só que essas fases, elas vão ter fases 1 e fase 2. Prófase 1 e 2, metáfase 1 e 2, anáfase 1 e 2, telófase 1 e 2. Tá? Eu poderia já iniciar aqui, né, tentando destrinchar um pouco para vocês só a fase da prófase, que a gente vai ter 5 subfases na prófase da meiose. Meiose 1. Tá lembrado lá dos nomezinhos bonitinhos? Aqui. Não? Tá ótimo, então. A gente vai ter que trabalhar um pouquinho, né? De trabalhar lá. O leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, tudo isso bonitinho a gente trabalha. Tá? Para a gente relembrar. E aí a gente já trabalha um pouquinho de permutação, que já é a introdução do processo da aula de genética, né? Porque a gente vai falar sobre herança, hereditariedade. Vamos lá. Rapidamente. Tá? Normalmente, a meiose, você vai ver ela em células, tá? Você vai ver ela em células reprodutivas, sempre associadas ao sistema reprodutor, tá?
Por exemplo, em células humanas, você sempre vai ter quem? Os espermatócitos. E você vai ter na mulher quem? Os ovócitos. Tá? Nos vegetais, você vai ter eles em fases dos esporos, né, as fases esporófitas, como também você vai estar ali vendo elas sendo associadas no tubo polínico, que são as que não são esporófitas, e também você vai ter elas ali nos seus ovários, nas regiões de oosfera, né? Na oosfera e ovários. Tá bom? Normalmente. Tubo polínico, botei aqui, esqueci, os anterídeos, que vão dar origem às anteras ou aos anterozoides, tá? Esses processos de meiose, ela sempre vai ter uma finalidade de voltar à congruência original. É graças ao processo da meiose de eu conseguir dividir o meu material genético em dois, é que eu consigo fazer uma soma e completar o material genético da minha espécie com a minha parceira sexual. Ok? Se eu tenho 46, no caso, seres humanos, né? Aquela continha básica, né? Em humanos, como eu tenho 46 cromossomos, durante o processo da meiose, eu devo gerar 4 células com 23 cromossomos. Isso tanto para o homem quanto para a mulher. A mulher, ela também vai gerar 23 cromossomos em suas células haploide, e somente depois da união dessas células haploide é que eu vou ter um novo indivíduo diploide. É por isso que eu vivo repreendendo meus alunos quando eles ficam dizendo que ele é o espermatozoide vencedor. Você não era um espermatozoide. Você passou a ser você somente após a união daquele gameta do seu pai com o gameta da sua mãe. Se tivesse sido um outro gameta da sua mãe, se fosse um outro óvulo, você seria outra pessoa. Você não seria tal qual você é hoje. Você poderia ser, se você tem uma irmã, você seria a cara da sua irmã, de repente. Você seria a sua irmã, material genético, o gene falando, né? Já imaginou se fosse o óvulo dela que deu origem a ela? Tá entendendo? Então, muita gente pega e fala assim, professor, qual é a chance do meu pai e da minha mãe gerar um filho geneticamente igual a mim, sendo que eu não sou gêmeo? Aí eu pego e falo, a chance ela é minúscula. Ela chega numa fração de 8 dígitos. Por quê, professor? Porque durante a fase da gametogênese, a origem dos gametas do seu pai, eles passam por um embaralhamento genético. E a permutação que acontece na prófase 1, eu estou fazendo isso porque eu não estou querendo dar os spoilers da próxima aula, para a gente trabalhar direito. Na prófase 1, que é onde ocorre o crossing over, eu vou ter um embaralhamento numa proporção. Tu sabe qual é a porcentagem média de cromossomos que fazem crossing over durante um processo de meiose? Varia entre mais ou menos 30% das células fazem crossing over, dos cromossomos que fazem crossing over. Ou seja, eu tenho uma variação de mais ou menos ali 30% dos cromossomos que estão alinhados direitinho no fuso cromossomial, que consegue fazer essa proporção, e essa proporção é variável para cada meiose. Se tu for calcular o número de cromátides e o número de genes disponíveis naquelas cromátides, calculando sobre isso daqui, mano,
é uma probabilidade de 1 em 1 milhão, mano, para você conseguir gerar um filho idêntico geneticamente, em gestações diferentes. Outra coisa que eu já vi muita gente falando, né? Mas isso aqui eu tenho certeza que aluno está fumando maconha de madrugada. E me manda o áudio. Eu tenho o áudio. Eu salvo os áudios dos meus alunos para eu me divertir depois. Ele fala assim, professor Tel, se esse homem, ele é gêmeo idêntico desse cara, certo? E essa menina, ela é gêmea idêntica dessa menina. Teve não, é caô. Deixa eu explicar. E aí esse cara se casa com essa menina e esse cara se casa com essa menina. Se eles tiverem filhos, os filhos também serão idênticos? Para começo de história, a chance de ter acontecido a concepção do mesmo dia, do mesmo jeito, é nula. Segundo, ele poderia ter um filho menino e ele uma menina? Já não seria idêntico. Segundo, terceira observação. Mesmo que sejam 2 filhos meninos, será que, dentro dessa proporção aqui, houve exatamente o mesmo crossing over, a mesma divisão meiótica das cromátides, a mesma separação, daí o mesmo espermatozoide encontrou-se, esse mesmo problema que eu trouxe aqui para você, na produção do óvulo dessa mulher, exatamente o mesmo óvulo, e gerou exatamente o mesmo indivíduo com o mesmo material genético? A resposta é não. E mesmo que você tenha um gêmeo idêntico, esse cara com esse cara, se você olhar para os dois, você vai ver que não são iguais, fenotipicamente falando. Por quê? Porque o ambiente, ele rege as tuas sínteses proteicas, as tuas aptidões e tudo mais. Então, eu posso ter uma diferença gigantesca entre os dois. Agora, como o material genético desse é igual a esse, e o material genético desta é igual a esta, vocês têm irmãos ou irmãs? Vocês aqui presentes? Tem irmão? Tem irmão? Esses primos, esse cara aqui e esse cara aqui, eles podem ser considerados geneticamente irmãos. Porque como os pais são geneticamente iguais, é como se eles fossem irmãos de pais diferentes. Pegou a visão? Entendeu? Então, eles são geneticamente diferentes, mas são irmãos. Assim como você é geneticamente diferente da sua irmã, e você da sua, do seu. No entanto, vocês são irmãos, porque são filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Beleza? Então, até